Olá, bom dia para você! Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Manhã da Piedade. Você já sabe, né? O programa da padroeira de Minas Gerais. E que alegria, viu? Que bom fazer companhia para você nesta quarta-feira especial. Hoje é 3 de outubro, gente. E hoje é Dia Mundial do Dentista. O nosso abraço, o nosso carinho a todos estes profissionais. Parabéns, viu? Pelo dia de vocês. Eu quero começar o programa de hoje lembrando de um fato histórico sobre eleições, já que no próximo domingo nós temos aí eleições, né? Gente, em 1959, uma rinoceronte fêmea foi eleita vereadora em São Paulo. Pois é, gente, com nada mais, nada menos que 100 mil votos. É isso mesmo. E este foi um dos casos mais famosos de votos de protesto da história da política brasileira, viu? E na época, a votação era com cédula de papel. Então, os eleitores escreviam, né, o nome do candidato, nesse caso da candidata, né? E claro que a eleição não valeu, não precisa nem de falar, né? Mas fica aí a lembrança, né, de que o povo, quando não está satisfeito, não está feliz, não está se sentindo representado, cria alguma forma de protesto. Bom, e como sempre, o programa de hoje está muito bacana. Nós teremos a catequese do Papa Francisco e também a palavra do nosso arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E tem mais, viu? Vamos falar sobre moda sustentável. Conhece, já ouviu falar sobre o assunto? O que é isso, Síria? Como que funciona? Pois é, você vai ficar por dentro hoje no nosso programa com a participação da designer de moda Raíssa Leão. Nós também conversaremos com Jordano Metalúrgico, que é candidato do PSTU ao governo de Minas Gerais. Mas antes de tudo isso, nós vamos ficar bem informados. Nós vamos agora ao vivo, direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, conversar com a jornalista Fernanda Pena. Fernanda, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi, Síria, bom dia, muito obrigada. Bom dia a todo mundo que está em casa acompanhando o Manhã da Piedade. Fernanda, e vamos começar com boa notícia aí para os servidores públicos. Vai ter dinheiro caindo na conta em breve, Fernanda? É isso, né? Essa longa novela aí dos salários dos servidores públicos estaduais. A Secretaria de Fazenda de Minas divulgou nesta terça-feira a escala para os salários de setembro. Eles serão depositados nos dias 11 e 26 de outubro para todos os funcionários de qualquer carreira, seja educação, saúde, segurança, enfim, todo mundo vai receber nessas mesmas datas. No dia 11 de outubro serão depositados, recebem, né, até R$3 mil. O restante do pagamento vai ser no dia 26 de outubro. Isso para todo mundo, ativos e inativos. Essa escala foi definida em comum acordo com representantes do governo e dos sindicatos dos servidores. Uma próxima reunião já está prevista para o dia 22 de outubro, para o início das conversas sobre o 13º salário. Síria. Bom, todo mundo deve ficar atento aí, né, a esse pagamento. Agora, Fernanda, vamos falar de eleições. Próximo domingo, nós vamos às urnas escolher aí os representantes do nosso país, não é? O que os eleitores devem ficar mais atentos aí nessa data, hein? É isso mesmo, Síria. Faltam apenas 4 dias e é bom já se organizar, todos os eleitores aí, separar os documentos necessários para o dia da votação e saber, tem muita gente que não sabe, né, o local, não se lembra do local da votação. Então, é importante lá, quem tiver alguma dúvida, ligar para o TRE ou ir até o site do TSE, o tse.jus.br, lá checar o local de votação, né, a zona eleitoral, a sessão, até mesmo, né, o bairro aí onde fica esse local para votação. Também é importante ter em mãos o número do documento do título de eleitor. Quem não tiver, pode acessar o site com o nome da mãe e a data de nascimento e consegue todas essas informações lá no tse.jus.br. Faltam 4 dias, gente. Vamos, né, ficar atentos aí. Pois é, Fernanda, e faltando tão pouco tempo, os eleitores já sabem em quem vão votar ou ainda tem muita gente indecisa? Muita gente indecisa, principalmente, Síria, as mulheres. Uma última pesquisa divulgada pelo Datafolha sobre essa decisão aí das eleitoras mostrou que nos últimos 20 anos a indecisão, né, as mulheres não sabem qual é o candidato ainda
para a presidência. Essa indecisão das mulheres é a maior nos últimos 20 anos. Nessa última pesquisa, 18% das mulheres disseram que não iriam votar ou não sabiam ainda em quem iriam votar ou iriam votar em branco ou nulo. Isso foi numa pesquisa divulgada no dia 28 de setembro. Essa pesquisa foi feita com 9 mil eleitoras em 343 cidades brasileiras. É preocupante, né? Tem que procurar informações e correr, porque está chegando o grande dia, né? Agora, Fernanda, essa semana nós comemoramos aí no último dia 1º, o Dia Mundial do Idoso, né? Nós estamos falando todos os dias aqui de alguns dados, algumas informações sobre os idosos. E a saúde, hein, dessas pessoas, como anda? Pois é, dessa população que cada dia mais cresce no país, não é mesmo? O estudo do Ministério da Saúde mostrou que pelo menos quase 70% dos idosos brasileiros sofrem de pelo menos uma doença crônica. Os 5 principais diagnósticos, Síria, são hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Atualmente, são 14,3% os idosos na população brasileira. Eles representam mais de 29 milhões de pessoas. E também, segundo o Ministério da Saúde, em 2030, o número de idosos no Brasil vai superar o de crianças e adolescentes. É muita gente, né? É muita gente, como você disse, tende a crescer mais ainda. Agora, Fernanda, ainda falando de saúde, para fechar o nosso bate-papo hoje, tem um alimento que é considerado vilão aí na saúde, não só para os idosos, para todas as pessoas, né? Que é o açúcar. E tem medida nova aí na tentativa de diminuir o açúcar nos alimentos, né? É isso mesmo, Síria. É um acordo que foi anunciado aí pelo ministro da Saúde, Gilberto Ock, para ser divulgado ainda nesse mês de outubro para reduzir a taxa de açúcar em alguns alimentos industrializados. Nesse primeiro momento, a proposta vai incluir iogurtes achocolatados, sucos em caixinha, refrigerantes, bolos e biscoitos. É uma ação preventiva na tentativa de melhorar a qualidade de vida da nossa população, melhorar a saúde do povo, né, Síria? É preciso, açúcar é vilão, sim. Bom, e se é para cuidar da saúde, é uma medida que é sempre bem-vinda, né, Fernanda? Fernanda, muito obrigada pela sua participação e até a próxima oportunidade. Bom dia. Tchau, tchau, bom dia. Olha só, e agora eu quero falar para você da Faço Parte. Pois é, você sabia que a campanha Faço Parte, além de ajudar a manter o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, também auxilia inúmeras obras sociais e também projetos da Arquidiocese de Belo Horizonte? Pois é, gente, são centenas de crianças, idosos e aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social também. Todas essas pessoas são atendidas graças aos nossos colaboradores, viu? Então, você que está assistindo Manhã da Piedade, você que está acompanhando o nosso programa, é um convite que eu faço para você. Contribua você também, viu? A sua colaboração é muito bem-vinda e é muito importante. Faça parte, viu, desta corrente do bem. Basta você ligar, o telefone, o código de área é o 31, o número é o 3319-6111. E claro, esse é o meu convite, seja você também um doador da campanha dos Devotos da Piedade. Lembrando que o número aparece aí na sua tela, então ligue e seja um doador a partir de agora. Olha só, e todos acompanhamos, né, a catequese do Papa Francisco sobre o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei de Deus. E você que está nos acompanhando, você sabe qual é o 4º mandamento? Pensa um pouquinho. Lembrou? Sim ou não? Pois é, lembrou, né? Se não lembrou, nós vamos falar sobre ele, honrar pai e mãe. Então, é sobre isso que nós vamos ouvir e assistir agora o que diz o Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O bom dia do Papa Francisco. Nel viaggio all'interno delle 10 parole, Na viagem dentro das 10 arriviamo palavras, oggi al comandamento sul nós padre hoje e la vamos madre. abordar o mandamento sobre o Si pai e a parla mãe. dell'onore dovuto ai genitori. Fala da honra que nós devemos aos nossos pais. Cosa è questo onore? E o que é essa honra? Il termine ebraico O indica termo la gloria, hebraico il indica a glória, valore. o valor. Alla lettera il
ou seja, o la peso, consistenza di una realtà. a consistência dessa realidade. Non è questione di forme Não é uma esteriori, ma questão di de verità. forma externa, exterior, Onorare mas de Dio nelle verdade. scritture Honrar vuol a dire Deus nas riconoscere Escrituras la sua quer realtà, dizer reconhecer fare a i sua conti con la realidade, sua presenza. fazer as Ciò contas si com a sua esprime anche presença. con i riti, E isso se ma expressa implica também através de soprattutto dare a ritos, Dio mas il giusto implica, posto sobretudo, nell'esistenza. atribuir a Deus o Onorare lugar il certo na padre nossa e la existência. madre vuol Honrar o dire pai e a dunque mãe quer dizer, riconoscere portanto, la loro importanza reconhecer a sua importância anche con atti também com concreti gestos concretos, che esprimono gestos que dedizione, expressam dedicação, affetto e cura. carinho e cuidados. Ma non si tratta solo di questo. Mas não é somente isso. La quarta parola ha una A sua quarta caratteristica. palavra, o quarto mandamento, È tem a il sua comandamento che característica. contiene un É um esito. mandamento que contém um Dice infatti, êxito, onora tuo padre e uma tua promessa. madre, come il Honra Signore, teu pai e tua tuo mãe Dio como o ti ha Senhor, comandato, teu Deus, perché te si mandou, prolunghino i tuoi giorni para que e tu seus sia felice dias nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. sejam felizes e tenhas Onorare vida i longa genitori sobre a terra. porta a una lunga vita Honrar os felice. pais conduz a uma La vida longa e parola feliz. felicità nel A Decalogo palavra compare felicidade no Decálogo solo legata alla aparece relazione con i exclusivamente genitori. relacionada aos pais. Questa sapienza Essa plurimilenaria sabedoria dichiara plurimilenar ciò che le scienze umane declara hanno aquilo que as saputo ciências elaborare humanas souberam solo da elaborar poco più di un há secolo, pouco mais de um século che apenas. cioè l'impronta Isto é, dell'infanzia que segna as tutta marcas la da vita. infância marcam toda a Può vida. essere facile spesso Pode ser capire fácil, se qualcuno muitas è vezes, cresciuto in un ambiente entender se sano alguém cresceu num equilibrato, ambiente saudável e ma equilibrado. altrettanto percepire Mas se una também é persona muito viene da fácil perceber esperienze di se uma abbandono o di pessoa violenza. provém de uma experiência de La nostra abandono ou de infanzia è violência. un po' come un inchiostro A nossa indelebile. infância é assim como uma Si tinta esprime indelével nei gusti, que se expressa nei nos modi di gostos, essere, nas maneiras de anche se ser, alcuni tentano di mesmo nascondere que le alguns ferite tentem delle esconder proprie as suas origini. feridas das suas próprias origens. Ma il quarto comandamento Mas o dice di quarto più mandamento ancora. disse ainda mais. Non parla della bontà dei Não fala genitori. simplesmente Non da bondade richiede dos che i pais. padri e le madri Ele não siano pede perfetti. que os pais e as mães sejam Parla di perfeitos. un atto dei figli, Fala de a gesto dos prescindere dai filhos, meriti dei independentemente genitori. E dos dice méritos una dos cosa pais. straordinaria E diz uma coisa e extraordinária liberante. e liberatória. Anche se non tutti i Mesmo se genitori não, mesmo sono que buoni, nem e todos non os tutte pais le sejam bons infanzie e nem sono todas as serene, infâncias tutti serenas i e tranquilas, figli possono essere todos os felici filhos podem ser perché il felizes, raggiungimento di una vita porque piena e alcançar uma felice vida plena e dipende dalla feliz giusta riconoscenza depende do verso justo chi ci ha messo al reconhecimento mondo. em relação a quem nos colocou ao mundo. Pensiamo a questa parola, Vamos pensar nessa quanto può palavra. essere costruttiva Como ela pode ser per tanti construtiva giovani para che muitos vengono da jovens storie di dolore que provém de e per tutti histórias de coloro che dor hanno patito nella e para propria todos aqueles giovinezza. que sofreram na própria juventude. Molti santi e moltissimi Muitos cristiani, santos e muitos dopo cristãos, un'infanzia dolorosa, depois de uma infância hanno vissuto dolorosa, una vita luminosa, tiveram uma vida luminosa, perché grazie a Gesù Cristo porque graças a si Jesus sono Cristo riconciliati se con la vita. reconciliaram com a vida. Pensiamo a Camillo de Por exemplo, Lelli, podemos pensar che em da São Camilo de un'infanzia Leles, disordinata que teve uma infância costruì una vita di desordenada e amore e di construiu uma vida servizio. de amor e de serviço. Riceve O da homem, questo de qualquer comandamento história ele provenha, ele recebe desse mandamento a orientação que conduz a Cristo. Nele se manifesta o Pai verdadeiro, que nos oferece de renascer do alto. Os enigmas da nossa vida se iluminam quando descobrimos que Deus, já desde sempre, nos prepara uma vida como seus filhos.
Muito bacana, né, gente? É sempre muito importante, é muito bom, né, ouvir aí o que diz o Papa Francisco, aquilo que nós aprendemos quando ainda éramos bem crianças, né? E aquilo continua, então, na atualidade, né? E ainda temos, claro, oportunidade de aprender com o Papa Francisco como aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, né? Mesmo naquelas situações mais complicadas, né, que todos nós passamos aí no decorrer de nossas vidas. E agora eu tenho outro recado para você, viu, que assiste o Manhã da Piedade. Nós queremos ouvir você, exatamente, queremos interagir com você. Para isso é muito simples, é muito fácil. Basta você enviar sugestões de temas, pode enviar comentários, abraços, esclarecer dúvidas, enfim, o que você quiser, viu? Para isso basta entrar em contato conosco, então entre em contato pelo WhatsApp, nosso telefone aparece na sua tela, é 99642-8473, 99642-8473. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí.